Coisas que deixamos para trás. Capítulo 3. Conversa regada a margaritas. Pisoteei a neve, atravessando a entrada da casa de Lucien e depois a minha. Como sempre, conversas com esse homem insuportável me deixavam permanentemente irritada. Ao longo dos anos, tínhamos feito todo o possível para evitar um ao outro. Mas, justamente hoje, eu tinha ficado sozinha com ele não apenas uma, mas 2 vezes. Era surpreendente que nós dois tivéssemos sobrevivido. Entrei pela porta da frente e me livrei do casaco magnífico do Lucien. Pendurei-o no armário da entrada e tirei as botas enquanto pensava em tomar um banho e vestir o pijama. Eu não queria companhia. Queria uma noite tranquila na qual pudesse extravasar todas as emoções confusas que consegui, na maior parte do tempo, manter controladas. Abri as portas de vidro da salinha de estudo, que ficava ao lado do hall de entrada. Por anos tinha sido o escritório do meu pai. Minha intenção, quando me mudei, era transformá-la em uma biblioteca ou sala de leitura. Mas eu ainda não tinha tido oportunidade de fazer a reforma. Havia muitas coisas que eu ainda não tinha arranjado tempo para fazer. Era um ambiente aconchegante, com teto em caixotões e uma grande janela saliente que se projetava para a varanda da frente. Havia uma escrivaninha e uma estante de livros barata, e bamba, atrás. O cômodo ainda emanava a presença dele. Ainda havia fotos e prêmios nas prateleiras, junto com algumas revistas jurídicas empoeiradas. Sentei-me na cadeira da escrivaninha e esbocei um sorriso triste ao ouvir o rangido familiar. Eu sempre sabia quando um caso estava incomodando-o. Após o jantar, ele se trancava aqui para analisar minuciosamente os arquivos e refletir enquanto se balançava para frente e para trás, para frente e para trás. Acendi o abajur. Era uma aquisição horrenda de uma venda de garagem, com uma cúpula de tecido desbotado que constantemente soltava fios e uma base de latão pesada, entalhada com sereias de presas afiadas. Minha mãe insistia que aquilo era uma afronta à iluminação de interiores. Meu pai insistia que a iluminação dava para o gasto e, portanto, era perfeita. Esse era o meu pai. Sempre conseguia ver o lado bom, mesmo nos piores lugares. Não tinha mais nada na mesa, com exceção de um calendário desatualizado e um porta-canetas vazio. Havia post-its coloridos espalhados pela página do calendário. Pegar as roupas na lavanderia. Encomendar um buquê de flores de aniversário de casamento, maior este ano. Falar para Sloane sobre aquele livro. Passei a ponta dos dedos sobre sua caligrafia irregular. A dor da perda era como milhares de facas minúsculas me atingindo atrás dos olhos. As lágrimas brotaram, e desta vez, neste espaço seguro, não resisti quando começaram a cair. Sinto sua falta, pai, sussurrei. Meu coração doeu ao perceber que meu pai nunca mais se sentaria nesta cadeira. Ele nunca mais contaria uma piada boba e sem graça que faria a mamãe se acabar de rir. Ele não estaria aqui para ver Chloe abrir os presentes no próximo Natal. Ele não conheceria nenhum novo membro da família. Se eu me casasse e tivesse filhos, como poderia transmitir a eles como meu pai era importante para mim? Ótimo, pensei enquanto tirava o lenço estúpido e ainda úmido do Lucien do bolso do meu vestido. Agora meu coração estava se partindo em pedaços cada vez menores e mais afiados. E minha tristeza estava sendo iluminada por este abajur horrendo. O soluço que segurei o dia todo se libertou da minha garganta. Tirei meus óculos e deixei que a emoção aflorasse dentro de mim. Eu tinha perdido o homem mais incrível que já conheci. Todos precisavam que eu fosse forte, que estivesse bem. Minha mãe e minha irmã, meus amigos, minha cidade. Eles não precisavam se preocupar com a profundidade desse abismo de dor. Mas esta noite, neste exato momento, eu poderia me permitir ser honesta com a forma como me sentia. Devastada. Lágrimas escorreram, quentes e rápidas, pelas minhas bochechas. Abracei minhas pernas e simplesmente deixei que saíssem. Como um vulcão em erupção, chorei como se estivesse me despedaçando. Era para eu sentir certo alívio. O sofrimento do meu pai tinha chegado ao fim. Ele não estava mais sentindo dor. Sua cognição não estava sendo roubada de nós minuto a minuto pelo câncer e pelos medicamentos. Ele estava livre do sofrimento. Mas eu não via um fim para o meu,
porque eu sentiria a falta do meu pai pelo resto da vida. Assoei o nariz fazendo barulho. Eu só havia me sentido assim uma vez antes, quando tinha perdido outro homem, um garoto, na verdade. Lucian. O nome dele surgiu em minha mente entre os fungados. Apesar das nossas diferenças, ele tinha comparecido hoje. Tinha permanecido durante toda a cerimônia e o almoço, dizendo tudo o que minha mãe e minha irmã precisavam ouvir. Em uma atitude estranhíssima, ele tinha me obrigado a comer um burrito e, em seguida, provocado uma briguinha. Briguinhas, corrigi. A campainha tocou. Droga, murmurei. Eu queria ficar sozinha. Talvez a pessoa à porta desistisse. Eu poderia simplesmente ficar aqui no escuro e esperar até que fosse embora. Mas algo dentro de mim não deixaria. Talvez fosse alguém precisando de algo. Ou talvez minha garagem estivesse pegando fogo e alguém estivesse tentando me salvar. Mas eu estava ocupada demais chorando sem parar para perceber. Assoei o nariz outra vez e depois dei fungadas no ar. A campainha tocou de novo e eu xinguei baixinho. Passando um lenço de papel limpo no rosto borrado de maquiagem, segui em direção à porta e coloquei os óculos de volta. Deparei-me com um desconhecido na varanda da frente, com as mãos nos bolsos da calça jeans. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, com cabelos cacheados e bem definidos. Usava brincos, um moletom da Universidade Georgetown Law por baixo de um casaco de lã, e exibia um sorriso de desculpas. Desculpa incomodar. Você é a Sloane? Perguntou. Sim, respondi com a voz rouca. Em seguida, limpei o nó da minha garganta. Sim. Seu pai me falou bastante sobre você e sua irmã, comentou, balançando a cabeça e engolindo com dificuldade. Devia ter ligado antes, mas precisei fazer uma prova que não podia faltar e vim direto pra cá depois. Tô me sentindo péssimo por ter perdido o funeral. Ele passou a mão nos cachos curtos. Eu o encarei sem entender nada. Te conheço? Não conhece. Me chamo Allen. Allen Upshaw. Você era amigo do meu pai? Não. Digo, gosto de pensar que teríamos sido. Ele foi meu orientador, o motivo pelo qual ingressei na faculdade de Direito. Ellen se calou, parecendo tão desolado quanto eu me sentia. Tive pena dele. Gostaria de entrar? Eu estava prestes a fazer um café ou chá. Claro, valeu. Abri caminho pelo corredor, atravessamos o átrio e passamos pela sala de jantar até chegarmos à cozinha espaçosa. Os antigos proprietários haviam integrado a cozinha principal e a cozinha industrial em um único ambiente imenso, com mais armários e bancadas dos quais eu jamais saberia como aproveitar. As paredes estavam com papel de parede quadriculado de estilo retrô, porém encantador, e decoradas com quadros de naturezas mortas com molduras douradas. Parece igual, só que com algumas mudanças, observou. Estive aqui faz uns aninhos antes dos seus pais se mudarem para DC. Ninguém estava pronto para abrir mão da casa, então eu me mudei. Expliquei, ligando a cafeteira. Gesticulei para que ele se sentasse à mesa de cor turquesa no estilo canto alemão, que minha irmã e eu ajudamos minha mãe a pintar em um fim de semana de verão muito tempo atrás. Allen balançou a cabeça. Não acredito que ele faleceu. Quer dizer, me sinto mal por me sentir mal, quando você deve estar se sentindo 1000 vezes pior. Mas ele foi uma parte tão importante da minha vida nos últimos anos. Me conforta saber que ele foi importante para tantas pessoas. Tranquilizei. Creme? Açúcar? Os dois, por favor. A senhora Walton está aqui? Foi passar a noite fora com as amigas. Coloquei uma caneca com a frase LS debaixo da saída da cafeteira e abri a geladeira. Ele soltou um suspiro. Na próxima semana eu mato a saudade, então. Não dá para acreditar que ele se foi. Ele fez uma careta. Desculpa. Sinto como se estivesse me apropriando da sua dor. A dor é sua também. Tranquilizei, colocando a caneca com café à sua frente e fazendo café para mim, mesmo sem vontade de tomar. Não sei se sabe, mas ele entrou na minha vida quando eu mais precisei. Como foi isso? Perguntei enquanto a cafeteira enchia mais uma caneca. Antes, eu queria ser arquiteto, mas quando completei 15 anos, dei algumas mancadas.
falou, segurando a caneca com as duas mãos. Todo mundo dá mancada na adolescência, garanti, sentando-me na cadeira de frente para ele. Eu mesma tinha feito algumas coisas absurdamente estúpidas. Os cantos de seus lábios se ergueram. Seu pai disse a mesma coisa, mas a minha mancada teve consequências. E quem pagou o pato foi minha mãe. Foi aí que tomei a decisão de que seria advogado. Fico feliz por você, comentei. Conheci seu pai em uma feira comunitária de empregos. Após o ensino médio, fiquei por conta própria. Dormia no porão da minha tia e trabalhava em 2 empregos para economizar para a faculdade de Direito. Simon me fez acreditar que era possível, que eu seria capaz. Ele me entregou o cartão de visita e disse para ligar se eu precisasse de alguma ajuda. Liguei na mesma noite. Allen fez uma pausa e sorriu com a ironia. Senti um aperto no coração. Desabafei tudo de uma vez. Como eu tinha feito besteira, como minha mãe tinha pagado o preço, como eu queria consertar as coisas. Simon ouviu minha história e não me julgou. Nenhuma vez. E quando terminei de contar por que minha vida era um verdadeiro caos, ele disse que poderia ajudar. E foi o que fez. Era a cara do meu pai fazer isso. O nó na minha garganta voltou. Tomei um gole de café para aliviar. Uau, falei. Allen esfregou os olhos com os dedos. Sim, ele mudou minha vida. Dedicou horas do seu tempo a mim, dando uma força nas inscrições de bolsas e auxílios. Ele me apresentou ao professor preferido dele na Georgetown. Foi a primeira pessoa com quem entrei em contato quando fui aceito. E quando as coisas ficaram apertadas, mesmo com minhas economias e todos aqueles auxílios e bolsas de estudo, seu pai cobriu a diferença no primeiro ano. Ele parou, com os olhos enchendo-se de lágrimas. Meu peito se encheu de orgulho, envolvendo os pedaços do meu coração partido. Meu pai não era apenas um homem bom, ele era o melhor. Quando você se forma? Perguntei. Maio, disse Allen, com orgulho. Em seguida, seu semblante ficou abatido. Como minha mãe não poderia estar presente, seus pais se ofereceram para ir. Meu coração se entristeceu por ele, pela minha mãe, por mim. De agora em diante, haveria um buraco no formato do meu pai em cada evento. Estiquei a mão por cima da mesa e apertei a dele. Tenho certeza de que minha mãe ainda planeja ir. Ela adora formaturas, casamentos e chás de bebê. Qualquer ocasião festiva, na verdade. Minha mãe também era assim, disse ele com um sorriso de tristeza. Um dia vou organizar uma festa surpresa enorme em agradecimento por tudo o que ela fez por mim. Ele falava sobre a mãe em uma interessante mistura de tempos verbais, no passado e no presente, o que despertou minha curiosidade. A sua mãe ainda está viva? Ele abaixou a vista para o café. Está na prisão. Sinto muito. A culpa é minha, mas vou acertar as coisas. Tenho certeza de que ela tem muito orgulho de você. Seu sorriso ficou mais radiante agora. Sim, ela tem, sim. Eu sabia por experiência própria como era bom sentir aquele orgulho que vinha dos pais, e senti outra pontada de dor. Ellen deu uma olhada no relógio e fez uma careta. Melhor eu voltar. Amanhã de manhã vou ter outra prova. Tem certeza? Parece que a neve está começando a cair com força. As estradas estão desobstruídas e meu carro tem tração nas 4 rodas. Tranquilizou. Eu o acompanhei até a porta. Foi um prazer te conhecer, Allen. Igualmente, Sloane. Foi só o tempo de acenar para o Allen, lavar as canecas e começar a chorar quando a campainha tocou novamente. O som ainda ecoava pela casa quando uma enxurrada de punhos bateu com animação na porta. Sério? Será que uma garota não pode ter um momento de descontrole emocional em paz? Murmurei com um lenço úmido encostado no rosto. Deixa a gente entrar antes que as nossas bundas congelem, gritou Lina da porta da frente. Trouxemos abraços e tequila, exclamou Naomi. A Naomi trouxe os abraços. Eu trouxe a tequila, corrigiu Lina. Merda! Murmurei antes de colocar minha cabeça embaixo da torneira da cozinha e lavar todos os vestígios da minha crise de choro. Elas entraram na casa como 2 lindos furacões cheios de energia, com sacolas de compras e expressões de compaixão. Lina estava deslumbrante com um casaco parca azul royal e botas com acabamento em pele.
Naomi estava linda com uma jaqueta puer rosa e protetores auriculares. Por que estão aqui? Perguntei à medida que elas se livravam das camadas de roupa de inverno. Lucian te dedurou e disse que você estava passando a noite sozinha e não na casa da sua irmã, anunciou Naomi com entusiasmo, seu rabo de cavalo balançando com animação. Aquele intrometido filho da mãe. Fica tranquila. Naomi revidou, mandando os garotos Morgan para lá para acabar com o sossego dele, assegurou Lina. Não acabei com o sossego dele. Garanti que ele tivesse apoio emocional, caso precisasse, corrigiu Naomi. Para precisar de apoio emocional, é preciso ter sentimentos, salientei. Lucian está bem abalado com a morte do seu pai. Eles eram próximos, disse Naomi. Eu queria discutir, questioná-la, mas não estava com disposição. Optei por mudar de assunto. Cadê a Waylay? A minha geniazinha da tecnologia vai dormir na casa da Liza Jo para consertar a Smart TV dela de novo, anunciou Naomi. Merda! Se já tinham planejado onde deixar a menina durante a noite, eu não me livraria delas tão facilmente. Naomi colocou o braço em volta dos meus ombros e me conduziu em direção à escada. Por que não sobe e toma um banho? A gente vai preparando o jantar. Enxotada para o andar de cima, eu me arrastei pelo corredor revestido de painéis de madeira até meu quarto, onde tomei o banho mais longo da história da hidráulica da residência. Passei a primeira metade do banho enrolando de propósito, na esperança de que minhas amigas ficassem entediadas e fossem embora. Quando ficou evidente pelo cheiro de alho que invadiu o banheiro que não seria o caso, passei a segunda metade chorando baixinho até sentir que minha tristeza tinha sido lavada e levada pelo ralo a ponto de eu parecer normal por algumas horas. Penteei meu cabelo molhado e entrei no meu quarto, arrastando-me até o assento da janela. A neve continuava caindo lá fora. A caminhonete do Knox estava estacionada na entrada da casa do Lucian. Como retaliação, torci para que ele estivesse sofrendo bastante com essa socialização forçada. Meu estômago roncou e percebi que não tinha comido nada desde o burrito que o Lucian comprou de manhã, exceto pelas batatas fritas que roubei do prato dele e da embalagem no carro. Voltei para o banheiro, passei um pouco de hidratante e depois, a contragosto, fui para a cozinha no andar de baixo. Minhas amigas acrescentaram molho apimentado e pimenta doce, a minha favorita, nas pizzas compradas prontas. Havia 2 embalagens de massa de biscoito na bancada, assim como 3 sacos de salgadinhos com uma variedade de molhos. Parecia que a Naomi tinha trazido todos os ingredientes para fazer margaritas iguais às servidas no Honky Tonk, e estava servindo-os em copos do tamanho de um balde. Nada expressa luto como margaritas pós-funeral, observei. O luto pode ser como você quiser que seja, insistiu Naomi. Ela tinha trocado de roupa e estava usando short de pijama térmico vermelho com uma blusa de manga comprida da mesma cor e meias felpudas até o joelho. Pode ser ficar bêbada e sair para escorregar na neve à 1h da manhã. Ou pode ser comer pizza e biscoitos e fazer uma maratona de episódios de Cougar Town, disse Lina. Ela também tinha se trocado e estava vestindo um pijama preto de seda. Os chinelos felpudos dela tinham pequenos pompons de pele falsa que a Miau Miau encarava do centro da mesa de canto alemão. Eu me aproximei e acariciei as costas da gata. Com um grunhido mal-humorado, ela se virou para o lado e aceitou de má vontade meu carinho. Sério que vão abrir mão de transar durante a nevasca só para passar a noite comigo? Perguntei às minhas amigas. Você não deveria passar esta noite sozinha, insistiu Naomi, oferecendo-me uma margarita. Eu gosto de ficar sozinha, argumentei. Ficar sozinha significava não ter que fingir estar bem. Ficar sozinha significava não ter que ficar descontrolada e emotiva diante de testemunhas. Sinta-se à vontade para ficar sozinha com a gente, anunciou Lina. Achei que ficaria do meu lado. Ela abriu um sorriso mordaz e seus olhos faiscaram. A culpa é toda de vocês. Você e Naomi me fizeram desistir do meu estilo de vida solitário. Tecnicamente, o mérito principal nessa empreitada vai para Nash. Mas Sloane e eu merecemos a medalha de prata, concordou Naomi. Então está dizendo que estou presa nesse ciclo de codependência? Perguntei, aceitando a margarita oferecida. Lina assentiu. Basicamente, você pode muito bem se render agora. O cheiro da pizza estava muito bom, e provavelmente seria indelicado se eu não bebesse pelo menos um pouquinho de tequila. Bom,
Já que estão aqui... Lina colocou 2 fatias em um prato descartável e me entregou. Peguei e dei uma mordida num pedaço quente e cheio de queijo, enquanto minhas amigas se serviam. A campainha tocou de novo. Vá embora, gritei. Mas fui abafada pelos gritos animados de Naomi e Lina. Entrem! Estávamos a meio caminho da porta quando ela se abriu e o melhor amigo da Naomi, Stefan Liao, e seu namorado barbeiro e motociclista, Jeremiah, entraram. Vestindo suéter e blazer, Steph parecia ter acabado de fazer uma sessão de fotos para uma grife da Nova Inglaterra. Jeremiah, por outro lado, parecia mais um motociclista descolado e atraente, com um coque samurai, botas com marcas de uso, calça jeans justa e uma camiseta do David Bowie. Meninas, vejo que começaram sem a gente, disse Steph. Eu disse que a vestimenta era informal, provocou Naomi. Está parecendo aquele seu tio rico Bartolomeu que tem um iate atracado em Martha's Vineyard, observei. Sabe como o Steph é. Ele não se veste de forma casual, disse Jeremiah com carinho enquanto tiravam os casacos. Não há nada de errado em andar bem arrumado. Agora, se me lembro bem, me prometeram uma margarita do tamanho da minha cara, disse Steph. Alguém tem bom gosto, falou Jeremiah, tirando o casaco do Lucian do armário. Ora, de quem é isso aqui? Indagou Steph, passando a mão no casaco de cachemir. Merda. De ninguém, respondi bem rápido. É um Burberry? Perguntou Lina, aproximando-se para conferir a etiqueta. Por favor, diz que está dormindo com alguém com gosto excelente. Eu devia ter deixado a porcaria do casaco na porcaria da bancada da cozinha dele. Naomi pressionou o rosto no tecido. Tão macio. E tem um cheiro delicioso. Ela levantou a cabeça, franzindo a boca. E familiar. Steph, Jeremiah e Lina deram uma fungada. Lucian, disseram ao mesmo tempo. Todos os olhares se voltaram para mim. Virei as costas para eles e levei minha margarita e minha pizza para a sala de estar. Um ambiente repleto de móveis que não combinavam, com uma lareira de quase 2 metros, com anjos de mármore segurando a cornija. E armários embutidos repletos de história familiar. Meus amigos me seguiram de perto como um bando de patinhos raivosos. Por favor, diz que vou encontrar as calças dele lá em cima, debaixo da sua cama, disse Lina. Por favor, diz que mal consegue andar porque ele despejou todo o estoque de testosterona pura em você, pediu Steph. Por favor, diz que vocês dois enfim se deram conta do que sentem pelo outro. Naomi deu um gritinho entusiasmado. Eu me joguei em uma poltrona listrada com encosto alto, que tinha sido amaciada como um urso de pelúcia por 2 décadas de traseiros familiares, colocando minha refeição e minha bebida na mesinha lateral, com tampo de latão. Ai meu Deus, seus doidos! Ele me deu o casaco para usar hoje de manhã porque estava frio, e ele queria que eu ficasse aquecida o bastante para poder ouvir ele gritar comigo. Naomi arfou. Ele gritou com você no funeral do seu pai? Parece algo que ele faria, disse Jeremiah. Lina fez uma careta. No escritório, ele não é muito conhecido por ser acolhedor e amigável. Ele daria um jeito de gritar comigo no próprio funeral, salientei. Essa história de repente ficou sem graça e sem nudez. Vou pegar aquela margarita para mim, anunciou Steph e foi em direção à cozinha. Por que ele gritou com você? Quer que eu acabe com ele amanhã no trabalho? Perguntou Lina. Lina tinha largado o emprego de investigadora de seguros, que muitas vezes se tornava perigoso e sempre demandava viagens, e agora estava trabalhando como consultora em meio período com a equipe do Lucian, enquanto ela e Nash planejavam o casamento. Posso raspar a cabeça dele por acidente na próxima vez que ele for ao salão, ofereceu Jeremiah. Prefiro eu mesma acabar com ele e raspar aquela cabeça. O que a equipe dele pesquisa, afinal? Formas de torturar filhotes de pandas? Perguntei a Lina na esperança de mudar de assunto. Ainda não fui incluída no círculo interno, mas até agora não há sinais de tortura de filhotes de panda. Ela se acomodou na poltrona azul, com bolinhas em frente à lareira, e jogou as pernas sobre um dos braços da poltrona. Naomi se sentou no sofá e arrumou os porta-copos com precisão na mesa de centro de madeira,
entre pilhas de livros e bandejas de velas. Steph voltou com 2 margaritas gigantes e entregou uma para Jeremiah. Eles se juntaram a Naomi no sofá, com o braço do Jeremiah envolvendo confortavelmente os ombros do Steph. Todos me encararam com expectativa. Se queriam algum babado sobre Lucian, tinham procurado a pessoa errada. Quê? Perguntei com malcriação. Vamos te dar 2 opções. Ou você fala sobre o seu pai, ou fala sobre o gostosão de terno, disse Steph. Estou pensando em formar uma família. As palavras escaparam e imediatamente enfiei metade de uma fatia de pizza na boca, para evitar falar mais. Lina engasgou com a margarita. Pelo visto, a opção número 3, disse Jeremiah, arqueando as sobrancelhas bem alto. O que te levou a considerar a ideia? Perguntou Naomi. Dei de ombros e continuei mastigando com força. Não responda, vamos tentar adivinhar, propôs Steph. Deixa eu ver. Sloane decidiu que é hora de formar uma família, porque ela já está grávida de um bilionário italiano que viaja no tempo. Resolveu ouvir o audiolivro que recomendei, né? Falei com a boca cheia de pizza. Talvez seja apenas porque ela está mais próxima da casa dos 40 e uma ginecologista bem intencionada disse que é agora ou nunca, sugeriu Naomi, olhando rapidamente para o prato. Bingo, disse Lina, e usou sua pizza para apontar para Naomi. Entenda, Steph, tanto você quanto Jer têm pênis que produzem espermatozoides, e eles não têm a mesma data de validade dos óvulos. Quanto mais demorarmos para ter filhos, mais difícil pode ser engravidar. Se você sentisse atração pelo sexo oposto, poderia ejacular na vagina de mulheres na casa dos 20 no seu aniversário de 80 anos. Steph fez uma careta e deu um gole dramático na margarita. Eca, você quer formar uma família ou sente que deve formar uma família? Perguntou-me Naomi. Acho que quero, respondi. Hoje segurei a bebê da minha prima no funeral, e isso deve ter despertado meus ovários adormecidos ou algo assim. Tudo o que minha mãe e meu pai desejavam era ter uma família grande, caótica e intergeracional, mas meu pai só teve a oportunidade de aproveitar um neto antes de falecer, porque eu estava ocupada demais arrasando no meu trabalho. A culpa não é um motivo tão bom assim para começar uma família, minha bibliotecária sexy, salientou Steph. Jeremiah assentiu. Vou ter que concordar com o Steph, e não só porque estamos namorando. Formar uma família é assunto sério. Jeremiah falava por experiência própria. Ele vinha de uma família libanesa grande e barulhenta. Não quero ter um bebê porque me sinto culpada, bufei. É que eu me dediquei tanto ao meu lado profissional que acabei negligenciando o pessoal. Eu quero um marido bonitão, que massageie meus pés no sofá e saiba que eu gosto de colocar molho picante na pizza. Quero reclamar de passar as manhãs de sábado em jogos de futebol e de ter que assar 3 dúzias de cupcakes à meia-noite, porque minha cria pré-adolescente egocêntrica esqueceu de avisar que tinha dito que eu levaria para todo mundo. Tem algum candidato a pai dos seus filhos? Perguntou Lina. Sua prioridade é encontrar um companheiro ou ter um bebê? Perguntou Naomi no mesmo instante, sempre prática. Dei um gole meditativo na margarita. Num cenário ideal? Um companheiro. Mas será que dá tempo de conhecer alguém, fazê-lo se apaixonar por mim e engravidar antes que meus óvulos virem pó? Por outro lado, se eu optar por ter filhos primeiro, posso limitar as opções de relacionamento e perder a oportunidade de encontrar o marido perfeito. Mas de qualquer forma, se um cara não gosta de crianças, ele não seria o marido que eu quero. Ficar quebrando a cabeça com isso era cansativo. Tudo seria mais simples se eu saísse de casa amanhã e encontrasse o cara perfeito. Mas na prática, se eu saísse de casa amanhã, o único cara com quem eu me depararia seria um sujeito mal-humorado de terno. O homem que eu amava odiar. Nossa, muita coisa para processar, afirmou Lina. Vamos um passo de cada vez. Você usa algum aplicativo de namoro? Não. Sério? Perguntou Steph. Ele e Jeremiah trocaram um olhar de perplexidade. Como faz para conhecer homens? Perguntou Jeremiah. Sei lá, de forma espontânea? Dei uma resposta vaga. Bom, encontros espontâneos não funcionam nos dias de hoje.
anunciou Lina. Gostaria de salientar que você conheceu seu noivo ao chegar na cidade e beijar o irmão dele. Eu me virei para Naomi e Steph. E vocês dois encontraram o par de vocês ao entrarem numa cafeteria e numa barbearia. Steph inclinou o copo para mim. Então pode começar a entrar em todos os estabelecimentos e beijar todos os homens em um raio de 80 quilômetros, ou pode baixar um aplicativo de namoro e criar um perfil incrível. Dei um gemido. Tem alguém na cidade que já pensou em namorar? Perguntou Naomi com caneta e papel, pronta para anotar. Onde arrumou esse bloquinho? Perguntei. Ela carrega em um coldre na coxa, brincou Steph. Esfreguei as mãos no rosto. Não consigo imaginar um único homem nesta cidade com quem eu toparia ir para a cama. Todo mundo da minha idade, eu conheço desde que éramos pequenos. Sem ofensa, Jeremiah. Ele deu uma piscadela. Eu entendo. É difícil se sentir atraída por um cara depois de vê-lo tirando meleca do nariz e passando no peru de dia de ação de graças feito de cartolina. E o gostosão de terno? Perguntou Steph. Abri os dedos sobre os olhos para encará-lo com raiva. Nem morta. Me dê 3 bons motivos, desafiou. Abaixei as mãos. Ele é grosseirão, é egoísta, é tão cabeça dura e controlador que as coisas têm que ser feitas do jeito dele, senão ele surta. Fica pagando de ricaço e poderoso, o que quer dizer que ele é mais sujo que pau de galinheiro. Está metido com política. E não no sentido de quero fazer a diferença no mundo, mas sim de quero que outros ricaços poderosos me devam favores. Ele não consegue estabelecer conexões com outras pessoas porque é um robô sem alma determinado a acumular a maior pilha de dinheiro possível para si mesmo, para poder estocá-la como algum tipo de rei dos goblins. Meu público não parava de piscar os olhos em minha direção. Algo mais? Perguntou Lina, tentando ao máximo esconder o seu divertimento. Sim, aquele casaco idiota vale mais que o meu Jeep, falei, apontando para o casaco no armário. Pesquisei no Google. Houve outro longo período de silêncio. Vamos marcar o Lucian na coluna não, então, falou Naomi antes de anotar algo no bloquinho. Tá, vou baixar o aplicativo de namoro. Eu me rendi. Essa é a minha garota. Serei o seu especialista em arrastar para a direita. Prontificou-se Steph. Serei sua consultora em arrastar para a direita, perfis de pessoas do sexo oposto, disse Lina, erguendo sua taça de margarita em minha direção. Não quero tirar conclusões precipitadas. O senhor perfeito é do sexo masculino mesmo? Perguntou-me Steph. Por mais que eu não hesitaria em ficar com a Alicia Keys, se ela fizesse uma serenata para mim, não consigo viver sem pênis. Homens com pênis, falou Naomi em voz alta enquanto fazia mais uma anotação. O que mais procura em um homem? Acho que ele tem que ser engraçado, gentil e generoso. E seria bom se gostasse de jardinagem para me ajudar a cuidar do quintal. E claro, tem que gostar de crianças. E de livros. A gata entrou na sala. Dei um tapinha no braço da minha cadeira. Miau. Miau me dirigiu um olhar de desdém e saiu com ar de superioridade como se eu a tivesse insultado. E de gatos mal-humorados, acrescentei. Algo mais? Perguntou Lina. Ser bom de cama. Muito, muito bom de cama, alterei. Ah, e tenho um fraco por óculos de leitura. Steph suspirou com aprovação. Nerds gostosos são tão gostosos. Você vai ter lindos bebês nerds, previu Naomi, abraçando o caderno na altura do peito. Preciso de mais pizza. Preciso de outra margarita, disse Steph. Vou fazer uma nova leva e trazer a pizza para cá, prontificou-se Jeremiah. Nós 4 admiramos seu traseiro impecável enquanto ele deixava o cômodo. Que partidão, disse Lina para o Steph. Ele suspirou. Eu sei. Tá, acho que quero falar sobre algo relacionado ao meu pai, anunciei. Espera aí, vamos criar o clima, disse Lina antes de acertar meu rosto com uma manta que jogou. Naomi acendeu a lareira com o controle remoto e, em seguida, caminhou pelo cômodo, acendendo as velas espalhadas. Steph empurrou uma caixa de lenços para mim. Todos se sentaram e me encararam. Sabe como a gente vem discutindo a possibilidade de iniciar uma instituição comunitária com o dinheiro da venda da sua casa em Long Island? Encorajei Naomi. Ela assentiu, a caneta pairando sobre o bloquinho.
Bom, meu pai deixou um pouco de dinheiro tanto para a Maeve quanto para mim, e eu estava pensando em como poderia usá-lo. E se criássemos uma espécie de iniciativa de assistência jurídica gratuita? Os olhos da Naomi dançaram à luz da lareira. Adorei. A gente poderia juntar advogados locais para prestarem serviços para o Bono. Muitas das grandes empresas incentivam seus associados a fazerem trabalhos gratuitos. Eles adorariam a publicidade positiva, apontou Lina. Naomi e eu trocamos um sorriso cúmplice. Quê? Perguntou Lina. Você disse, a gente. Eu disse. Ela fez uma careta. Chiu, não façam com que eu me arrependa de ter me tornado amiga de vocês, suas sem graça. Além disso, meu último bônus foi absurdamente grande. Acho que não me importaria em destinar uma parte para uma boa causa. Ótimo, agora vou parecer o tio Patinhas, se não contribuir também, reclamou Steph. Não vamos julgá-lo, prometeu Naomi. Vamos sim, falei. Tá, eu invisto, mas espero que saibam que isso significa reduzir meu orçamento para imóvel. Que orçamento para imóvel? Indagou Lina. Steph deu de ombros e olhou para as botas de camurça. Talvez eu esteja começando a considerar a ideia de um dia abordar o assunto de ir morar com Jeremiah. Naomi soltou um gritinho agudo e foi imediatamente silenciada por Steph. Ele deu uma olhada rápida por cima do ombro, na direção dos ruídos do liquidificador. Fecha o bico, Wei. Desculpa, sussurrou ela, com brilho nos olhos. Sabia que as coisas estavam ficando sérias, já que você está aqui o tempo todo, disse Lina. Bom, estão sérias para mim, mas não sei como estão para o meu namorado gato barbudo e barbeiro. Ele é louco por você, insistiu Naomi, com a voz ainda estridente. Vocês dois são gatos e loucamente apaixonados um pelo outro, eu disse, mantendo a voz baixa. Steph parecia esperançoso e nauseado. Ainda não tivemos uma conversa séria sobre o futuro, mas quero que tenhamos um. O que faço? Pergunto se posso me mudar para o apartamento de solteiro dele que, aliás, parece ter sido decorado por algum grupo de motociclistas rebeldes? Sério, quem tem uma mesa de centro com tampo em chapa de alumínio xadrez? Não dá nem para deslizar uma taça de vinho na superfície. Além disso, não vou parecer um maluco obcecado se chegar e disser: Ei, posso me mudar para a sua casa? Sendo sincera, passar 15 dias por mês aqui, quando você tecnicamente mora em Nova York, te faz parecer bem mais louco e obcecado do que querer comprar um imóvel na cidade, ressaltei. Sinceramente, não acredito que você me deixou ficar falando sem parar sobre meus ovários e meu pai falecido por tanto tempo sem trazer isso à tona. Steph bufou. Pois é. Caramba, Sloane. Nem tudo se trata do seu pai que faleceu recentemente. Dá um tempo. Ainda estávamos rindo quando Jeremiah voltou com o liquidificador e a pizza. Qual é a graça? Perguntou, entregando-me a bandeja da pizza. Ah, é que eu estava contando o que Knox fez na última nevasca, disse Naomi com inocência. Continua. Se chegou até aqui, se inscreva para mais histórias e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo.